E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Hoje é quinta-feira, quinta com cara de segunda-feira, pós-feriado, dia 16 de novembro. Vamos ver aí o que esse índice tomou que não para de subir. Cenário aí que a gente fica aguardando por uma correção e o gráfico ele só retorna nas médias e dá continuidade ao movimento. Retorna às médias, retorna a retração, dá continuidade no seu movimento. Então o índice pegou aí um vácuo. Ontem nós já deixamos aqui uma barra muito forte, numa região muito importante, e aparentemente não sentimos essa região, né? O Ibovespa chegou na região aqui, ó, de topo anterior, e tá deixando mais uma barra aqui, ó. A gente tem terceiro alvo agora na região dos 125 e 200 praticamente, que é terceiro alvo desse espelhamento aqui de baixo, ó. Então, esse espelhamento aqui rompido, bateu o primeiro alvo, segundo alvo, tem terceiro alvo aqui na casa dos 125 e 200. Índice aí nesse vácuo, pegando aí grande liquidez da parte vendedora, então estopou realmente todo mundo aí que estava carregando um position vendedor. E aí gera esse movimento de volatilidade, de continuação, justamente na pegada desses stops, né? Então vamos lá, galera, começar o dia aqui, ó, analisando o índice futuro. Vamos começar aqui o dia trazendo as oportunidades que a gente visualizou para esse índice. Então, começando o dia, o que? Praticamente abertura sem gap. Deixa eu dar uma olhada aqui na floresta do dia anterior. A gente deixou aqui na terça-feira, né, esse padrão dessa barra aqui, ó, que até o mercado entrou em leilão. Voltamos para uma correção, mas finalizamos o dia praticamente na máxima, ou seja, independente de notícias, independente de toda essa volatilidade que a gente teve aqui, ó, na terça-feira, essa barra de quase 3 mil pontos, o preço ele não quis corrigir. Ele corrigiu praticamente metade dessa barra e deu continuidade no movimento aqui, fechando quase na máxima. Para a abertura de hoje, a gente não abriu precificando nada, a gente não abriu descontando nada de notícia, a gente simplesmente abriu na estabilidade, continuando o movimento anterior. Então, como o movimento ele ficou muito distorcido, praticamente 3 mil pontos, eu trabalhei com essa estrutura do final do dia anterior. Então, ó, já era o quê? Esse último movimento a gente já finalizou aqui numa estrutura de alta, né? Movimento de impulsão, correção, impulsão, finalizando aqui acima, né, desse último cenário com topos e fundos ascendentes. Então, a princípio, como a gente abriu nessa região aqui, ó, sem gap, eu tratei essa região como o último movimento para monitorar um possível pullback, uma possível correção desse movimento. Então, a princípio, ó, esse movimento aqui monitorado, a gente vem para abertura. Eu não quis vender logo de início, a gente até deixou aqui um padrão forte, né, de rejeição, essa top in tail número 4. A gente tinha tentado dar continuidade nesse movimento, falhamos deixando essa top in tail. Então, pela estrutura de alta, por todos esses dias aí de alta, eu optei por não fazer essa venda. Ela chegou a pagar aqui uma boa pontuação, ela retornou para a média móvel de 200, que seria a primeira região de alvo, então um trade de praticamente 300 pontos. Chegou a andar aqui, ó, 350 pontos até o fundo do dia. Chegando nessa região, começamos a rejeitar. Então a região da média móvel de 200 do 2 minutos, região entre fundo do 76 e fundo do 61, que é geralmente onde a gente deixa fundos e topos de mercado. Então aqui já era uma região de defesa compradora, então uma região aqui já importante, né, dentro dessa tendência de alta. E aí, a princípio, qual que é a dificuldade do preço? Alinhar as suas médias. Nesse começo aqui de movimento, o preço ele simplesmente não dispara em linha reta para fazer o seu alinhamento. A gente tem uma primeira tentativa aqui, ó, de compradores nessa barra 33, mas faltava ainda esse alinhamento. A 20 estava por baixo da 200, a 200 no meio, a 8 por cima. Qual que é o melhor cenário para a gente optar, né? Sempre quando as médias estiverem alinhadas. Eu utilizo a média de 200, a média de 20, a média de 8 aqui para ler o meu preço. Eu sei que eu estou dentro de um cenário comprimido, ou seja, meu pulmão está fechado aqui a 20, a 18, pronto para expandir. Mesmo cenário de mercado aí da terça-feira, que a gente viu aqui o cenário com as suas médias comprimidas aqui no começo do pregão, ó, prontinho para gerar essa expansão desse movimento. E hoje foi igual, né? Média móvel de 200 por baixo, média móvel de 20 por cima, todo o seu cenário alinhado. Já comentei aqui diversas vezes referente a esse padrãozinho aqui, que a gente tem o nascimento da barra na média móvel de 20, fechando para cima da 8. Essa barra 40 aqui, que foi o motivo da minha compra, né, nesse índice. Ela engole 3 barras compradoras, 3 barras vendedoras, então engoliu aqui, ó, o movimento vendedor.
Eu já estava vindo aqui de fundos ascendentes do mercado, então posso fazer também esse complemento da minha leitura, ó, de fundos ascendentes e barras dominantes compradoras, né? As barras compradoras aqui estavam engolindo o movimento vendedor. As barras vendedoras grandes estavam sendo imediatamente engolidas aqui, ó, pelos compradores. Então, o comprador dominando o mercado com as médias alinhadas, independente de viés que a gente esteja já de correção, o gráfico nos demonstrava o quê? Força para cima. Então, foi comprar essa barra 40 e esperar dar seguimento aqui no movimento. Então, inicialmente, eu trabalhei com alvos um pouco menor aqui desse movimento. Então, podemos pegar o quê? Essa projeção desse movimento aqui, ó, de pivô de alta após esse rompimento dessa máxima. A confirmação desse rompimento veio na barra 42. Ela já fecha acima desse topo aqui. E aí sim eu posso trabalhar com esse pivôzão aqui de alta. Ó, dessa mínima para essa máxima, pivô de alta. Primeiro alvo confluía com a máxima do dia de hoje e também aquela máxima da terça-feira. Foi a primeira região aqui de parcial desse movimento. E aí, após esse rompimento de máxima, eu ativo o espelhamento em V no dia. Então, máxima, mínima, máxima rompida, a gente tem aqui o rompimento dessa máxima. Com o rompimento dessa máxima, eu posso espelhar esse movimento da mínima da 11 para a máxima aqui da barra 4 e trabalhar também com esses alvos desse espelhamento. Então, a princípio, a gente tinha essa região de alvos. Primeiro alvo atingido, segundo alvo atingido, região dos 125 mil pontos bola também aqui atingido. Depois disso a gente promove um pullback, o movimento vem descansar, duas barras aqui de movimento, a gente tem uma troca de polaridade nessa região, olha só. Um pullback exatamente aqui onde foi nossa resistência no início do dia, aqui utilizando como suporte. Setups acionados, eu tenho um VBS, eu tenho uma top inteiro takeout. Eu também tenho aqui uma barra no 1 minuto, que é um breakout, dando sequência nesse movimento. Olha só, essa barra 103 aqui foi um ponto de compra também, de continuidade de movimento, após a troca de polaridade na região de máxima do dia anterior. Então, essa barrinha aqui dá sequência no movimento para ir buscar o restante dos alvos que a gente tinha. Então, a gente tinha terceiro alvo aqui do movimento de projeção, impulsão, correção, projeção. Primeiro e segundo alvo já haviam sido testados. A gente tinha a região de terceiro alvo aqui para ser buscada. E também primeiro alvo desse espelhamento aqui, ó, intraday. Então, o movimento cumpriu todos esses alvos aqui e iniciou o processo corretivo, né? E a gente já começa, ó, barras grandes, por exemplo, essa barra 66 aqui já é uma barra grande que não consegue dar continuidade, a gente falha o topo anterior. Essa barra aqui, 67, ela é um candle PFR, um preço de fechamento de reversão. Seria uma possibilidade de entrada na contra-tendência. E aí depois a gente tem aqui um halt na 20, preço também faz a anulação, aciona essa BTTO. E aí promove essa correção desse movimento. Inicialmente a gente começa a monitorar pelas retrações desse movimento aqui intraday, né? Então, a princípio, retrações desse movimento foi um trade que corrigiu aqui até a retração de 38%. Entrou fluxo comprador, então eu também executei aqui esse trade na ponta da venda. Com alvo, eu primeiro tracei retrações desse movimento e também tracei esse último espelhamento aqui, ó. Então, dessa máxima para essa mínima, confluiu aqui primeiro alvo com a região de 38%. Foi a região aqui onde eu executei minhas saídas, protegi a operação, me tirou aqui no stop gain, encerrei o meu dia. Depois a gente até teve mais excelentes oportunidades, né? A gente faz novamente um teste em máxima, mais uma vez falhando na continuidade. O preço vem aqui, ó, em linha reta, testa a região de máxima, apresenta a falha de continuidade e aí sim a gente anula aqui o fundo anterior. Após a anulação desse fundo anterior, a gente pode promover o quê? Um topo descendente e então uma correção mais profunda. Aí eu estico o meu Fibo até o topo do dia. Então olha só, a gente promove um cenário de topo descendente, a gente falha na continuidade desse movimento e vem testar a retração de 61 intraday. Então o movimento aqui foi um período um pouco mais chato do dia, né? Onde a gente acaba congestionando, acaba costurando, ó, a média móvel de 20 para cima e para baixo, gerando um período aqui de lateralidade, até conseguir aprofundar realmente aqui, ó, a nossa correção. A correção vem na média móvel de 200 dos 2 minutos, na retração de 61 intraday, então FIBA auxiliando aí para a gente medir o tamanho das correções.
a gente testa a retração de 38%, depois a gente testa a retração de 50%, entra fluxo comprador, voltamos na retração de 61%, que aí realmente a gente forma fundo no mercado. Retração de 61 em confluência aqui com a média móvel de 200, que para mim também é uma região de suporte dinâmico dos preços. Opa, fugiu. Aí. Aqui eu deixei uma segunda oportunidade de início de movimento, né? Já tinha deixado aqui a barra 40 com o cenário comprimido de médias. Aqui eu deixo uma nova chance de expansão de movimento. Mais uma vez o mercado comprimido, as médias, ó, 20, 208 aqui se alinharam. Eu tenho um padrão que eu já backtestei ele, eu gosto muito, tenho muita confiança nesse padrão, que é essa barra 149. Eu compartilhei lá nos stories, inclusive, que é uma oportunidade compradora. O stop logo abaixo dessa região, você está protegido pelas 3 médias, você está protegido pela tendência de alta aqui, que já estava vindo de vários dias. Então o movimento dando a sua continuidade, um risco aqui que a gente tem, ó, de 130 pontos para pegar a continuidade do movimento. E aí sim a gente agride a região de máxima praticamente em linha reta, promovendo aqui um segundo movimento de alta, né? Então, posso tratar de que maneira esse movimento, ó? Um pivôzão de alta, dessa maneira aqui, ó, impulsão, correção, rompimento dessa região com troca de polaridade e continuidade de movimento aqui, ó, de alta, barras sólidas aqui, ó, compradoras engolindo ainda barras vendedoras, o movimento todo aqui com tendência de alta. Posso espelhar esse movimento aqui para trás, que vai nos gerar alvo aqui, ó, primeiro alvo atingido, aqui na casa dos 125.680, e eu tenho o segundo alvo aqui na casa dos 125.960 desse espelhamento. Também posso medir através da projeção desse movimento. E aí sim eu pego aqui do fundo do dia, do começo aqui do pregão barra 11, até o topão aqui anterior. E aí eu solto, vai me gerar alvos aqui, ó, primeiro alvo na casa dos 125.920. Então, aqui é uma região de confluência de alvos, né? Uma região de interesse. Índice aí permanecendo com sua tendência plena de alta, movimento aqui, ó. Mais uma vez, as quedas são somente para buscar liquidez. O movimento continua alinhado, setups continuam aqui, ó, para o lado comprador. Olha só, setups compradores. A média móvel de 20 continua inclinada para cima, então eu vou focar em setups compradores, em oportunidades compradoras de continuidade de movimento. Então o preço até agora, ó, só para cima. Eu tenho um alvo macro aqui do índice que ele acabou de buscar também. Se eu for olhar pelo gráfico diário desse índice futuro, eu tenho aqui, ó, um espelhamento em V acionado, ó. Esse espelhamento em V é desse movimento aqui para trás, após esse rompimento de máxima. Eu gerei alvos aqui de Fibo desse espelhamento. Então, também com o micro, aliado com o macro, olha só a região onde a gente está segurando. Região aqui de 125.735, região de segundo alvo desse movimento espelhado aqui, ó, para cima. Então, uma região aí importante para esse índice, bastante já teste nessa região. A gente pode deixar aqui um processo de rejeição. Vamos observar para ver se a força vendedora aumenta nessa região ou não. A gente está percebendo que ainda continua com força compradora. Compradores anulando imediatamente aqui, ó, força vendedora. Compradores ainda deixando barras sólidas. Aqui foi um cenário de troca de polaridade, um VBS que paga aqui o seu 2:1 em mais de 70% das vezes com o rompimento dessa máxima. Olha só, rompimento dessa máxima, retorno, acionamento aqui em Lock 1 acionado. Vamos ver quanto que a gente pagou aqui em linha reta, ó, essa projeção desse movimento aqui para cima. Pagamos aqui, ó, o 200% no TIC. Então, esse setup aqui, com troca de polaridade, a gente tem uma taxa de acerto de mais de 70% nos 200%, ó. Então, esse movimento aqui projetado para cima, uma vez, duas vezes e mais de 70% das vezes a gente acerta. Isso tudo aqui backtestado pela gente, estudado pela gente aqui, pelo nosso grupo do Discord dos alunos, né? Então, índice aí, ó, dando continuidade na sua tendência de alta. Continuamos com alvos além desse movimento. Próxima região de teste aqui na casa dos 126 mil pontos. Índice aí, ó, tomou uma pílula da alta que vai buscar aí seus topos anteriores, né? Movimento realmente não corrige pelo diário esse movimento aqui, ó. Tá bem bizarro, né? Uma barra atrás de barra muito forte, compradora. Muita gente aí me mandando mensagem com viés vendedor que não consegue mais comprar
mas é seguir o movimento. A gente percebe que a gente consegue identificar bons pontos de compra e identificar também a força do movimento. A partir do momento que a gente olha fundos ascendentes, barras sólidas compradoras aqui, ó, dando sequência no movimento, não tem por que não pensar em compras, né? É o gráfico que está nos sinalizando, é o preço que está nos sinalizando a continuidade desse movimento. Não dá para ser teimoso e ir contra o gráfico, ir contra realmente aí o movimento dos players, né? Então o índice continua aí na sua escalada ao lado comprador. Vamos dar uma olhada aqui nesse dolinha. Dolinha aí no momento também que abriu bastante volatilidade no pregão de hoje. Então a gente tem aqui para abertura uma possibilidade de trade de Fab4. Pelo gráfico diário a gente já tinha visualizado esse movimento aqui, ó, de continuidade de movimento de queda, mas estávamos aqui em uma região de interesse comprador. Já é uma região aqui, ó, de suporte. A gente consegue identificar isso pelo WDO Foot, ó. A gente consegue identificar que aqui é uma região compradora. Eu já também tenho aqui, ó, retrações desse movimento todo aqui. Ó, movimento todo comprador é uma retração já de 76% segurando essa região desse movimento. Então já começa aqui a ser uma região um pouco mais de trava de rompimento de fundo. Um cenário que eu não gosto é o que? Quando eu tenho uma impulsão, uma correção, um rompimento de fundo além de 3 barras. Como ele estava fazendo aqui pelo gráfico diário, ó. Então são mais de 3 barras para fazer o rompimento dessa mínima. Ele já perde em qualidade, podendo até acionar uma falha de fundo. E aí a gente vai aqui para o intraday, a gente identifica aqui esse cenário. Ó. Deixa eu limpar aqui esse intraday para a gente localizar. A gente já tinha tido aqui um pico de volatilidade também na terça-feira devido ao cenário das notícias, né? Uma barra muito grande, um pregão bastante congestionado. Eu particularmente tinha feito aqui, ó, um retângulo para gerar uma zona lateral de movimento e a gente demora ainda um pouquinho para conseguir fazer a saída desse movimento. Uma das melhores oportunidades aqui do dólar veio nesse falso rompimento de fundo, né? A gente tem a primeira tentativa, apenas uma cutucada nessa mínima, preço continua dentro da sua lateralidade, até deu uma oportunidade um pouco mais curta nesse fundo ascendente com essa BTzinha aqui, mas é um trade mais curto, porque para cima tem um cenário mais sujo desse movimento. Além de estar dentro dessa lateralidade, pelos 2 minutos, eu tinha média móvel de 20, eu tinha média móvel de 200 por cima, então é a minha zona de Fab4 aqui, ó, dentro dessa lateralidade, minha zona de concreto. Essa zona de concreto é minha zona suja, é difícil trabalhar contra ela, então são trades que eu vou tentar buscar uma compra para levar até essa região. Então, a partir do rompimento dessa região pivotada e continuidade, aí sim o cenário volta a ficar limpo. Mas aqui para mim era um cenário sujo, por isso que eu não quis também trabalhar na ponta da compra. E aí sim, a partir do rompimento dessa mínima, a gente tem a falha da continuidade, né? A gente rompe essa mínima e o preço ele não consegue dar sequência nesse movimento. A gente deixa um cenário aqui, ó, de poder das duplas. 2 BTs, um cenário de reversão de movimento. Então aqui sim foi um bom trade do dólar. Já estávamos em região de suporte anterior de defesa compradora, possibilitando até mesmo esse falso rompimento pelo gráfico diário. Então aqui foi um possível ponto de compra. A gente tem um cenário aqui pelos 5 minutos de Martin Bull, passagem aqui para cima da média móvel de 20. Esse setup aqui, a gente tem o seu stop localizado na cutucada da 20, então é possível entrar daqui com stop abaixo da média móvel de 20, ou então entrar daqui mais barata, né, uma RBTO nesse momento, ou então até mesmo essa BT após o alinhamento das médias. Eu particularmente prefiro fazer a entrada desse setup após o alinhamento, um possível fundo ascendente. Esse fundo ascendente aqui, ó, foi formado na retração de 61% desse movimento. Então olha só, fundo ascendente no 61, uma barra aqui sem continuidade vendedora, uma barra aqui, ó, que ela não foi nem acionada, assentada no 61%, bem característica de fundo ascendente. Então após essa 35 fechar acima, a gente já tinha ponto de compra, ponto de stop, com alvo na média móvel de 200 pelo setup de Martin Bull. Então Dolinha acionou aqui a continuidade desse movimento. Após esse rompimento para cima, além do alvo na 200, quando ele passa aqui, ó, em linha reta praticamente pela 200, a gente tem possíveis alvos por Fibo também. Então, o que é isso, né? Um pivôzão de alta acionado, posso projetar esse movimento, ou através do rompimento da máxima, eu também posso espelhar esse movimento aqui, ó, para cima em V. Então, posso trabalhar com essas duas possibilidades. Eu venho aqui, ó, com meus alvos dessa projeção para cima, gerando lá primeiro e segundo alvo,
ou então trabalhando com os alvos do espelhamento do dia também. E aí gera alvo aqui na máxima, o que foi máxima do dia nesse movimento. Então é uma região, ó, de confluências que eu posso utilizar como alvos dessa operação. O movimento aqui que também deu um Bull 180 com uma RBI, também seria possível fazer a entrada ou adição de posição nessa região e trazer aqui para os alvos de Fibonacci que foram cumpridos aqui em linha reta. Até mesmo quem conduziu aqui essa operação, ó, no barra barra foi sair somente aqui, ó, no alvo de Fibo. E aí sim, Dolinha senta aqui nos alvos de Fibo, inicia o seu processo corretivo. Tudo que sobe praticamente em linha reta desce também praticamente em linha reta. Essa correção vem aqui quase em A, né? Essa correção quase em A a gente também monitora pelas retrações de Fibo, né? Então também gosto muito aqui de monitorar. Voltamos aqui para a região da VWAP junto com o 61. E aí praticamente a gente dá uma diminuída na volatilidade, né? Pelo cenário aqui dos... se eu aumentar o time frame dos 15 minutos, eu já percebo que esse Dolinha está querendo o quê? Dar continuidade nesse movimento de alta, né? A gente já colocou mais barras compradoras nessa região, barras mais fortes compradoras. Para eu conseguir aí localizar pontos vendedores, o ideal seria perder essa região de fundo e aí sim uma troca de polaridade para a continuação desse movimento. Nesse momento, a gente já conseguiu anular a perna vendedora, estamos deixando aqui um possível fundo mais alto. Eu olho mais para o gráfico mais para cima. Para vender, eu esperaria perder esse fundo aqui e aí sim, ó, pegar continuidade desse movimento. O viés do dólar pelo gráfico diário continua baixista, né? A gente ainda está seguindo aqui esse movimento, ó, inclinado com as médias móveis de 20. A média móvel de 8 já está cruzando aqui pela 20, então isso daí também ajuda nós a deixarmos aqui um possível fundo ascendente, um processo aqui de virada para esse doletas, caso ele realmente vire. Pelo macro eu vou monitorar aqui, ó, por essas retrações aqui também, para fazer um pullback um pouquinho maior, né? Olha só que legal que casou aqui, ó, no macro, a gente olhando movimento de impulsão, a correção aconteceu aqui, ó, no 38%. Então, além do micro no intraday nós localizarmos, ó, pelos 5 minutos, alvos desse pivô intraday. Então a gente já tinha localizado aqui alvo de 100%, a gente tinha localizado o alvo desse espelhamento. Em confluência também a gente tem aqui a retração de 38% que ajudou também a fazer preço nessa região, né? Então é uma região que formou esse topo e voltou a descarregar vendas aqui nessa movimentação do Dolinha, né? O Dolinha respeita demais a VWAP, eu gosto de utilizar a VWAP nas leituras do dólar. Então a gente percebe aqui, ó, que a gente voltou praticamente para essa VWAP. VWAP fez preço de novo, deixou barras aqui, ó, de força compradora, voltamos para cima das médias. Então a Dolinha diminuiu um pouco sua volatilidade, não foi um movimento aqui, um dia de muita tendência para o dólar, né? A gente entregou aqui um bom movimento comprador. Após atingir os alvos aqui, o preço praticamente corrigiu em A, devolvendo aqui nas retrações na região da VWAP. E aí, praticamente morreu a sua volatilidade, né? Tô no gráfico de 5 minutos e olha só o tamanhico dessas barras, praticamente sem movimentação aí nesse dia de hoje, né? E aí, vamos para o sextou, né? Amanhã voltamos aí com mais vídeo de fechamento. Peço aqui o like, não pedi no começo do vídeo, peço aqui, deixa o like, deixa o seu comentário, como foi seu desempenho aí no pregão de hoje, tá conseguindo comprar índice, já tá acreditando que esse movimento aí tá acabando, qual que é seu viés para esse índice, né? Viés já me tirou muito dinheiro, tô deixando isso aí cada vez mais de lado, seguindo o gráfico, para pegar a continuidade desses movimentos. Valeu, galera, até amanhã, tamo junto, bom descanso.